como crescer espiritualmente? Como compreender esses princípios importantes? Você que quer saber sobre isso, eu lhe convido a ficar comigo por alguns minutos. Prometo, não vou ser cansativo. Abra sua Bíblia comigo na epístola que escreveu o apóstolo Pedro, segunda epístola, no capítulo 3, versículo de número 18. Enquanto você abre, para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, a compartilhar com seus amigos, com seus colegas. Leve conhecimento a alguém que você ama, alguém que está perto de você, alguém que está próximo, ou até mesmo alguém que está longe, geograficamente falando. O texto diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há um detalhe muito importante na vida. E esse detalhe deve ser observado. Por quê? Porque toda a nossa vida ela resulta de crescimento. E para crescer espiritualmente nós precisamos do leite materno. O leite materno tem todos os nutrientes necessários para uma criança, né? Para um bebê. Essa é a lógica da vida, essa é a lógica de todo ser humano que nasce. Ele precisa ser bem alimentado, precisa ser bem nutrido, para que ele possa crescer de forma saudável. Na vida cristã também não é diferente. Nós que nascemos de novo precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos desenvolver o nosso chamado, o nosso ministério. Então aqui eu anotei alguns pontos que vai contribuir para o seu crescimento ou para o seu progresso espiritual, lembrando que é um dever do cristão crescer espiritualmente, tá? E diante disso nós temos perguntas que vêm à nossa mente e que devem permear a nossa mente. Será que nós estamos crescendo ou estamos estagnados? Será que nós estamos crescendo ou paramos no meio da jornada? São questionamentos que devem permanecer dentro de nós para que o comodismo não se torne uma realidade em nossa vida. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é o segredo para o crescimento espiritual. O primeiro segredo para um crescimento espiritual é crer nas Escrituras. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Para que você possa crescer espiritualmente, você precisa crer nas Escrituras. Mas por que eu devo crer nas Escrituras? Porque são as Escrituras que testificam de nosso Cristo. Então o primeiro ponto é crer nas Escrituras. Um dia, num discurso pesado de Nosso Senhor, Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vocês não vão me deixar também? Dado ao seu discurso, porque as pessoas começaram a ir embora. E no Evangelho de João, no capítulo 6, 68, o apóstolo Pedro dá uma resposta muito interessante. Vou abrir aqui com os irmãos, para que os irmãos possam conferir o que eu estou dizendo, fazer como os bereanos faziam, conferir, né? Olha que detalhe interessante. Jesus dá aqui um discurso um tanto pesado, olha para os seus discípulos e diz assim, olha que detalhe interessante. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos, dado ao discurso? E Pedro responde da seguinte maneira, respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então desse primeiro ponto que nós devemos ter é crer nas Escrituras. Por quê? Somente Ele, somente a palavra de Deus pode produzir em nós a vida eterna. Nós conhecemos Cristo, nós conhecemos a sua revelação mediante a sua palavra. Então, nós estamos vivendo na era do ceticismo, onde muitos estão deixando de crer nas Escrituras
abandonando a fé, e o ceticismo tem crescido de forma assustadora. Mas então o primeiro segredo para o crescimento espiritual é crer nas Escrituras, é ter ela como a sua regra de fé, é ter ela como a sua bússola. Ela vai te nortear em toda a sua vida, ela vai te mostrar todos os caminhos que você não pode trilhar. As Escrituras vão mostrar para você somente um caminho, e é o caminho apertado, é o caminho estreito. Então o primeiro passo para o crescimento espiritual é crer nas Escrituras. Creia nas Escrituras, creia na Bíblia. O segundo segredo para o crescimento espiritual está claro diante dos nossos olhos, não tem como não enxergar. Porém, infelizmente, muitos já não fazem mais isto. O segundo segredo é: honre cada palavra dita por Deus. Honre a palavra de Deus. Mas por que eu devo honrá-la? Se você não honrá-la, não tem como haver crescimento. Honre as Escrituras. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós vamos entender pontos importantes aqui, que é de grande relevância para o nosso conhecimento. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3, versículo de número 14 e 15, e você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Olha que detalhe importantíssimo nós temos aqui em Provérbios. Olha o que o texto diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha só, hein? Que detalhe importante. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Versículo 15, aqui está o ponto. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Então feliz é o homem, tá, que acha sabedoria. Então, como é que eu faço para honrar as Escrituras? Como é que eu faço para honrar a palavra de Deus? É esse ponto. Você honra a palavra de Deus não se afastando dela. Ela deve ser a sua meditação de dia e de noite. Olha que detalhe. Porque bem-aventurado é o homem que medita nas Escrituras. Ah, mas o que eu posso... Onde que está escrito isso? Tem como provar isso? Vamos para Salmos. Salmos 1, verso 1. E aqui nós temos algo muito importante. Olha o detalhe. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tá? Olha o detalhe. Esse bem-aventurado está concatenado ao verso 2, que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, bem-aventurado o varão, vamos lá aqui, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estou aqui só colocando aqui, resumindo, mas os irmãos percebam aí que esse é o segundo segredo para o crescimento espiritual. Honre as Escrituras, medite nela, não a deixe de lado. Isso é um ponto importantíssimo. Olha o que Jó disse no capítulo 23, versículo 12, diz assim: do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da tua boca, ou de sua boca. Então percebam, esse é o segundo segredo para o crescimento espiritual. Honre a palavra de Deus, tá? Honre as Escrituras. Há um detalhe importantíssimo aqui. Quando você honra as Escrituras e você anela conhecê-la, você sabe verdadeiramente quem você é. Esse é um detalhe importante. Isso é importantíssimo para o seu crescimento espiritual. Norman Geisler dizia, porque o ensino socratiano conheça-te a ti mesmo.
Mas o ensino do cristianismo bíblico, diz Norman Geisler, é: conheça a Deus e você saberá quem você é. Então é mediante as Escrituras, honrando as Escrituras, eu passo a saber quem eu sou. Então começa a crescer espiritualmente. E quem nós somos? As Escrituras mostram quem nós somos. Nós somos pecadores. Nós somos homens que carecem da graça de Deus. Então, quando conhecemos as Escrituras, honramos as Escrituras, nós sabemos quem nós somos. Então começamos a crescer espiritualmente. Até a próxima conversa com os irmãos. Deus em Cristo vos abençoe.